Pessoal, todo mundo sabe que a janela de time delay é essencial para o trabalho no Horse, né? Afinal de contas, você faz o seu timing, vai escutando o texto e apertando o botão de next, sempre um pouquinho atrasado do que você está ouvindo. No final do trabalho, você tem que pegar todas essas legendas e botar um pouquinho antes. E é com a janela de time delay que você faz isso. Você abre ela, escreve ali o número de frames que você quer adiantar as legendas, ok, e tá tudo resolvido. Só que essa janela também tem um monte de outras opções, algumas das quais são autoexplicativas e outras não são. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre tudo que essa janela pode fazer. Em primeiro lugar, no lado esquerdo, você tem a opção de quais são as legendas que você quer mudar. Nessa parte é bem autoexplicativa. Por padrão ela vem em Everything, vai mexer em todas as legendas. Ou você pode, estou indo de baixo para cima, né? Ou você pode mexer from this point on, que é o caso de você já tinha feito metade do filme, fez o time delay, revisou e tal, e aí agora você continua a fazer outra metade. Quando você for fazer o time delay de novo, é bom que você só mexa naquela parte nova, né? Senão você vai ter feito no começo do filme 2 vezes. Eu tento não fazer muito isso não, eu faço tudo de uma vez só, mas a opção tá aí. Tem a opção Selected Subtitles, que é quando de repente você tinha feito o filme, mas sei lá, faltou um pedaço no meio. Não consigo imaginar muito bem, mas é capaz de existir essa situação. E a primeira seria Current Subtitle, que, convenhamos, não serve pra nada, né? Porque se eu quiser mexer no tempo seja de entrada ou de saída, ou ambos, de uma legenda só, eu vou mudar manualmente, né? Ou eu vou escrever lá o número, ou eu vou usar Ctrl W, Ctrl Q, vou usar Ctrl Shift com setas, o que for. Eu certamente não vou usar time delay para mexer no tempo de uma legenda só, mas a opção está ali só para constar, para não dizer que faltou. Obviamente muito autoexplicativo são as opções Earlier ou Later, né? Se você quer adiantar ou atrasar todas as legendas. E agora que vem a parte legal. A opção a coluna da direita, por padrão, ela vem Everything, ou seja, estou mudando tanto o tempo de entrada quanto o tempo de saída, que é o que você normalmente quer fazer depois que você terminou de timear. Você está ajustando tudo para ficar um pouco mais cedo, tanto de entrada quanto de saída, lógico, você fez tudo do mesmo jeito. Aí existem as outras opções, só o tempo de entrada, só o tempo de saída, e antes de pausas e depois de pausas. Em vez de explicar o óbvio do que essas coisas significam, eu vou explicar o que tinha-se em mente quando isso foi criado, para que serve isso. Existem certos tipos de problemas que podem surgir num arquivo, e a ideia disso aqui é solucionar. Um tipo de problema que acontece muito é, por exemplo, quando a pessoa timeou o filme todo, tenha sido você ou outra pessoa cujo trabalho você está revisando, mas acontece bastante, por exemplo, a pessoa fez um timing certinho, só que ela tem mania de, antes de uma pausa, sair muito rápido, sabe? Não deixa um pouco mais a legenda quando vai ter uma pausa. É uma mania, né? Algumas pessoas também assim. Se você quiser consertar só esse tipo de coisa, o que você vai fazer? Você, nesse caso, vai usar a opção Before Pauses, nessa coluna da direita. Porque onde é que está o problema? O problema está sempre antes da entrada de uma pausa, certo? Está faltando deixar a legenda mais um tempo antes das pausas. Então você vai marcar Before Pauses, vai marcar ali em cima Later e um certo número de frames, 10 frames, que seja. Você vai estar corrigindo esse problema consistente de, no arquivo inteiro, sempre que tiver uma pausa, você vai deixar a legenda esperar um pouquinho mais. Ou, obviamente, você pode estar tentando consertar o problema inverso, certo? A pessoa pode ter deixado tempo demais antes das pausas. Nesse caso, você vai usar o Before Pauses, Earlier, certo? E o After Pauses é o mesmo tipo de coisa, né? De repente, sempre depois de uma pausa, a pessoa se distrai e demora um pouquinho a mais do que o retardo natural dela para entrar quando está voltando de uma pausa. Então, está timeando, tá sempre tendo aquele atrasinho básico de 12 frames, né? Que é o que você vai fazer o time delay, everything, quando terminar de timear. 12 frames o tempo todo, exceto que quando tem uma pausa, sei lá, você se distrai, fica pensando na vida e quando volta você, em vez de 12, deixou 16, né? Sempre você faz isso, o arquivo inteiro. Então você pode usar isso para corrigir.
coloca na sua lista. Terminei de timear o arquivo, time delay everything 12 frames earlier, e depois everything after pauses mais 4 frames earlier, para corrigir esse seu atraso extra depois que volta das pausas. É uma opção que você tem. O Start Time Only e o End Time Only foram feitos pensando no seguinte tipo de problema. Existem clientes que pedem que as nossas legendas fiquem exatamente coladas umas nas outras, e outros que pedem 1 frame de diferença, ou já até 2 frames de diferença, ou 4 até, já vi. Que seja, né? Todo mundo aqui é familiar com esse tipo de problema. Cada um pede um tipo de padrão diferente e a gente tem que se adequar ao que o cliente está pedindo. Então, naturalmente, quando você está timeando, o Horse faz as suas legendas coladas, certo? O tempo de entrada de uma legenda é exatamente o mesmo do que o tempo de saída da legenda anterior, quando você timeou sem pausas. Você foi fazendo next, 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 as legendas ficaram coladas, assim, sempre que eu falo coladas eu quero dizer isso. O tempo de entrada de uma é exatamente o mesmo número de que o tempo de saída da legenda anterior. Mas vai que não é isso que o seu cliente quer. Vai que o seu cliente quer que tenha 1 frame de diferença, certo? Então, se essa legenda terminou no tempo tal, frame 15, a legenda seguinte tem que começar no frame tal, 16. Não pode ser 15, 15, tem que ser 15, 16. Como é que você vai poder consertar isso? Time delay 1 frame mais cedo no tempo de saída, certo? 1 frame, opções, né? 1 frame earlier, todas as legendas, everything, and time only. Então o que vai acontecer? As legendas estavam coladas, está aqui uma começando, a outra está aqui, tem outra aqui embaixo. O tempo de saída vai subir um pouquinho, o de entrada continuou igual, estava 16, continua 16, o de saída que estava 16 passou a ser 15, então ficou essa diferença de 1 frame que o cliente estava pedindo, tá? Mesma coisa se for daqueles que pedem a diferença de 2 frames, só que a única diferença é que em vez de 1 frame earlier no tempo de saída, você vai fazer 2 frames earlier no tempo de saída, né? Obviamente. E no caso daqueles que pedem 4 frames de diferença também, 4 frames earlier no tempo de saída. No caso de 4, assim, no caso de 1 e 2 eu acho que isso é até frescura, não faz diferença, mas no caso de 4 frames isso pode já começar a fazer diferença, que quando você tira 4 frames do tempo de saída de todas as legendas, aquelas que eram coladas tudo bem, ficaram com esse espaço que você estava tentando colocar. Mas aquelas que já estavam antes de uma pausa, perderam esses 4 frames antes da pausa, certo? E de repente elas podem ter saído um pouco antes do que você de fato gostaria com isso. Então, uma forma de fazer esse ajuste do time delay, não quebrar uma coisa para consertar outra, é o que eu costumo recomendar. Você faz isso. Primeiro você faz o time delay and time only, alguns frames. Não, primeiro você tem que fazer o das pausas. Se você fizer desse jeito não vai dar certo. A primeira coisa que você tem que fazer é 4 frames later before pauses, tá? Então é igualzinho aquele caso que eu comentei de se você quisesse realmente espichar as legendas antes das pausas, porque quando você timeou você não deixou tempo suficiente nelas. Você vai colocar 4 frames later before pauses e em seguida você vai fazer 4 frames earlier and time only. Nesse caso vai ser de todas as legendas. O que aconteceu com isso? As legendas que estavam coladas só sofreram a segunda alteração, porque elas não eram before pauses. Então você criou o intervalinho de 4 frames que você estava querendo criar entre todas as legendas. E aquelas que estavam antes das pausas, nas quais você realmente não queria mexer porque elas já estavam certas, primeiro você aumentou 4 frames e depois você tirou 4 frames de novo do tempo de saída. Então, no fundo, você não fez nada que era o que você queria fazer. Aí, é claro, né, pessoal, variações sobre o tema. Se eu tô falando tudo que eu vou mexer no tempo de saída, tudo que eu tô falando, eu poderia estar falando igualmente pro tempo de entrada, certo? Eu troco o que é earlier por later e vice-versa. Faz do jeito que você achar melhor. Nível de detalhe extremo também, se no caso que você quiser deixar 4 frames de distância entre cada legenda, você sempre pode tirar 2 do começo e 2 do final também, né? Use aí as opções do time delay conforme for conveniente
se você quiser fazer isso nesse caso. Eu acho que não faz diferença não, porque 2 frames não é muita coisa. Mas... então, era isso. Só para constar, claro que o problema oposto também acontece, né? Às vezes você tá com o arquivo que tem diferença de frames entre as legendas que são teoricamente para ser coladas, e o seu cliente não quer isso. Então você tá no caso que uma legenda termina no 15 e a seguinte começa no 16, mas o cliente queria um arquivo do jeito que o Rossi faz naturalmente, 16, o mesmo número. Só que é claro que para consertar esse, você vai consertar, mas não é com a janela de time delay, certo? Esse você conserta com find small pauses, você vai, por exemplo, middle all, é o que eu uso na janela de small pauses, eu sempre clico middle all. Aí você vai tirar essa separação entre as legendas. Mas para colocar é um pouquinho mais complicado, então foi por isso que eu resolvi falar nesse vídeo aqui sobre como é que você coloca esse intervalo quando você quer. Tá bom? Então era isso. Tchau!